Muito bem. Contratempos, quem não os tem? Antes de começar, colocaríamos uma questão. Como é que habitualmente você reage quando tem um contratempo? Como é que nós reagimos quando temos um contratempo? Habitualmente, qual é a nossa reação? Por aquilo que a gente avalia e tira da nossa postura, nós já calculamos, porque nós temos uma certa forma de reagir. Por que esse termo, hein? Por que esse tema aqui dentro da escala dos temas que temos para as exposições doutrinárias? Porque isso é uma coisa que faz parte da vida de todos nós, não é? Faz parte da vida de todos nós. Porém, nem sempre nós nos perguntamos por quê. Nós damos a explicação. Olha que me aconteceu isso, eu já não pude ir aqui, eu já não pude ir ali, eu já não pude fazer isso, eu já não pude fazer aquilo. Então, hoje a gente vai procurar colocar os olhos da alma, os olhos do espírito, para tentarmos entender e perceber melhor os contratempos na nossa vida, né? Olha quanta coisa o contratempo causa. Há pessoas que se desesperam, né? Há outras que praguejam, né? Tem muita gente que não pragueja da boca para fora, pragueja do pensamento para cima, né? A boca está calada, mas os pensamentos... Muita gente diz, eu não praguejo. Murmuramos, tornamos-nos agressivos, violentos, às vezes descarregamos nos outros, né? A quem nós entendemos que são os responsáveis que nos deram aquele contragosto. Às vezes nós descarregamos porque achamos que alguém tem que pagar, e a gente descarrega em cima de alguém, choramos, blasfemamos e até nos deprimimos. Quantos que já tiveram uma festa? É tão bom ir à festa, né? Eu pelo menos gosto, né? É tão bom ir à festa, né? Tem gente que não gosta de ficar dentro de casa, não quer ver gente, não quer falar com ninguém, não. Eu gosto do povo, gosto de sair. Mas às vezes nós vamos para uma festa, marcamos o dia, preparamos o transporte, né? Preparamos a roupa, às vezes um casamento, um batizado, uma reunião de família, né? Aí nós organizamos tudo, né? Aí vamos arranjar o cabelo, vamos arranjar as unhas, né? Providenciamos o calçado, vai chover, vai fazer sol, que tipo de roupa que eu levo, não é assim? E a festa é de verão, né? Mas o tempo é tão difícil a gente calcular, não é? É de inverno, vai estar frio, mas aonde que é, aonde que não é, como é que eu faço? Terei que me deslocar, terei que agendar a passagem, terei que fazer uma reserva, né? Eu vou fazer o check-in o quanto antes, vou procurar saber qual é o peso de bagagem que eu posso levar, para não chegar em cima da hora. Você não pode embarcar porque esse peso é demais, o avião não comporta. A gente programa tudo, chega em cima da hora, há um contratempo e a gente perde a festa. Aquelas comidas, aqueles doces, os amigos, os colegas, os familiares, aquela reunião de família, e a gente fica profundamente desconsolado. Veja bem se a gente não reage assim, dependendo do que é. Aí depois a gente tem a justificativa, né? Eu me deprimi por causa disso, eu chorei por causa daquilo, eu não podia faltar, né? Eu não podia. E nós acompanhamos isso regularmente. Situações, há bem pouco tempo, um vulcão resolveu deitar fogo.
paralisaram os aviões. Muita tecnologia, muito radar, muita previsão do tempo, mas com aquele fumo todo, quem é que se governava lá em cima? Aí os economistas, os homens dos números, fazem as contas, milhões de prejuízo. E a gente diz, né? Olha, estava tudo tão organizado. Há contratempos que é fruto da nossa invigilância. Há pessoas que habitualmente nós conhecemos, elas deixam tudo para a última hora. É assim ou não é? Às vezes na mesma família, pai e mãe, 2, 3 filhos, educa tudo igual. E tem sempre um que é indolente, manhoso. É sempre para a última hora. E sempre acha que alguém tem que tratar daquilo no lugar dele, ou no lugar dela. Quantos que são assim? As mães, os pais estão habituados a educar os seus filhos. Assim, não foi assim que eu ensinei. Não devia fazer assim. Então há contratempos que é da nossa invigilância, do nosso descaso. Mas há contratempos que eles fogem a toda a nossa, todo o nosso cuidado e toda a nossa previdência. Tudo bem? Então, vamos ver aonde que nós nos enquadramos aqui. Ou até em outras situações quaisquer. Né? Mas, como é que a gente aplica a justificação? O que nós costumamos dizer? Qual é o nosso julgamento? Né? Sou um azarado. Só acontece comigo. Né? Isso é castigo de Deus. Né? Deus não quer que eu seja feliz. Ou então, isso foi praga que me rogaram. É mal de inveja, é alguém que sabia que eu ia para aquela festa, que eu ia fazer aquela viagem, ficou com inveja, pronto, deu tudo errado. Né? Ah, eu sou assinalado, sou marcado por uma estrela cruel. Tudo de bom que está programado na minha vida corre mal. Olha só. São afirmações. Não sei se vocês conhecem esse termo de sorte madrasta. Coitado das madrastas, né? Tem tanta madrasta que é um amor. Mas carregar em cima dela ficou o termo popular, né? Sorte madrasta. Como se a gente vivesse num mundo assim de sorte para uns, azar para outros, e inúmeras situações que vão nos ocorrendo. Muitas das vezes nós ficamos nesse clima, achando que as coisas acontecem por acaso. Julgamos que as coisas acontecem por acaso. Outro dia, dava aí as versões, a interpretação, o julgamento, a percepção de cada situação de insucesso. Como é que nós reagimos? Qual habitualmente é a nossa postura diante disso? Será que nós enquadramos aqui? Quando a gente fala assim, é azar do destino. Então, se é o destino, está traçado? Quem vai ter sorte vai correr bem, esse está protegido. Quem vai ter um azar, esse está assinalado. Aonde que fica Deus aí? Deveríamos. Aonde que fica a providência divina? Segundo, né, nós encontramos nas Escrituras, não cai um único fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não tenha conhecimento. Nós tínhamos um amigo na casa espírita que ele dizia assim, eu sou o careca mais conformado do mundo. Porque se lá nas Escrituras diz que não cai um único fio de cabelo que Deus não saiba, eu como sou totalmente careca, ou seja, eu perdi os cabelos porque Deus tem conhecimento e quer. Então eu sou a criatura mais conformada. Né? Fazendo um trocadilho em relação a esses registros, a essas percepções. A providência divina de tudo sabe. Sabe que às vezes a gente vai correr uma fatalidade até de ter um acidente? Sabe. São provas, são experiências que a gente tem que passar.
Agora vai depender também de como que nós enfrentamos cada uma delas, né? Mas esse julgamento, a gente precisa de maturidade, a gente precisa de percepção para poder entender essas situações que conosco ocorrem de uma forma mais profunda. Então, seria muito importante, muito interessante, que nós pensássemos o quanto a providência divina, o quanto o nosso anjo de guarda, o quanto os benfeitores espirituais, o quanto os nossos amigos espirituais estão atuando a nosso favor, estão nos ajudando. Que aquilo às vezes tem uma configuração que toma aqueles rumos, mas que tem a finalidade de nos trazer um bem. Quantas pessoas às vezes nós encontramos, tenho conhecimento de um outro caso, né, de uma pessoa que foi convocada para a tropa, juntamente com outros, e nessa altura teve que servir numa frente de batalha e mandar o nome das pessoas para lá. Em cima da hora, apareceu alguém e perguntou assim: ouça lá, quantos filhos tem? Tenho 4. Saia daí. E foi outro no lugar, mas o nome dele ficou lá. Depois daquele combate, veio a listagem do nome das pessoas que tinham morrido em combate. Estava lá o nome dele. Provavelmente, se ele tivesse ido, teria desencarnado. E era até gosto, e era até uma satisfação dele poder servir na tropa e poder estar em combate. Nós observamos pessoas que passam por experiências assim e às vezes ficam muito aborrecidas e às vezes ficam muito inconformadas, achando que aquilo apenas acontece consigo, não tem nenhuma razão de ser. Então vale a pena nós pensarmos que aí se encontra a mão de Deus. Aí se encontra a mão de Deus. Se nós pensarmos que tem um objetivo, tem uma finalidade, tem uma razão positiva para aquilo, nós vamos entender com outros olhos. Certa feita, estava na fila de atendimento para conversarem com o médium Chico Xavier, uma série de pessoas. E o Chico, vocês podem comprovar isso nas diversas biografias que tem acerca da vida dele, havia alturas em que ele atendia na casa espírita, nos dias de reuniões públicas, reuniões de psicografia, e havia também os dias de distribuição dos cabazes de alimentação. Então, praticamente aquelas pessoas das regiões mais carentes, elas saíam, se deslocavam e faziam fila à porta do centro espírita horas antes da distribuição agendada. E o Chico chegava e ele sempre tinha uma postura, ele não apenas pegava o alimento ou pegava a comida e entregava para a pessoa. Ele sempre gostava de cumprimentar aquelas mães, aqueles pais, aqueles jovens. Então, uma vez aproximou-se de si uma senhora que trazia uma criança que era carregada nos braços pela mãe, e a criança não tinha movimento nas pernas e mexia muito pouco os braços, né? Uma criança muito agitada e, inclusive, como se movimentava com dificuldade, até golpeava o corpo da mãe, dando cabeçadas. O Chico registrou aquilo, né? Ele às vezes tomava o apontamento, o nome da pessoa e costumava orar e pedir. E o Emmanuel estava junto a ele e ele ficou muito impressionado daquela criança, naquelas condições, estar ali. O Chico se condoía muito, ofereceu lá os mantimentos que poderia atenuar as necessidades, as carências materiais daquela família, e a família foi embora. Passado
Um tempo, nos meses seguintes, a mesma mãe volta e conta para ele, né? Ai, Sr. Chico, o senhor não sabe o que aconteceu. Lembra aquele meu filho que eu trazia aqui? Ai, lembro, minha irmã. Pois é, aquela criança que já tinha um problema de uma paralisia nas pernas, mexia pouco os braços, teve uma meningite, tá? E acabou por ficar cega e perder o pouco movimento que tinha nos braços. Então, a criança ficou cega e também perdeu o movimento, já não mexia as pernas, também perdeu o movimento dos braços. Aí aquilo tocou muito o coração do Chico, a tal ponto que ele resolveu perguntar ao espírito amigo, a Emmanuel, ao anjo de guarda, qual a razão, qual a motivação daquela situação. Então Emmanuel, que aproveitava sempre para deixar as lições e ensinamentos ao Chico, disse que aquele espírito, a gente olha para a criança, mas a gente não pode esquecer que a criança é um espírito velho, que está num corpo novo, está reencarnando, recomeçando as suas experiências na Terra. A criança, o jovem, é um espírito velho, em corpo novo. Através das reencarnações anteriores, ele já vivenciou muitas coisas. E aí, Emmanuel ouviu e depois deu a explicação para o Chico, dizendo: Chico, ali está a misericórdia divina, porque aquela criança, em reencarnações anteriores, sucessivas vezes, ele tirava a vida de alguém, ele assassinava alguém e depois se suicidava. Tirava a vida a alguém e depois se matava. Tirava a vida a alguém e depois se matava. Ou seja, em várias reencarnações anteriores, ele foi cometendo um homicídio e um suicídio. Homicídio, suicídio. Então ele voltava naquela condição de limitação. Então, Emmanuel explicou que, como era uma criança muito vivaça e tinha aquela condição de limitação com as pernas, já estava na sua cabecinha novamente programando um novo suicídio, mesmo sendo uma criança, que eu disse aqui, o corpo é novo, o espírito é velho. Então a providência divina, através daquele contratempo, que foi uma meningite, que foi uma doença que lhe agrediu o sistema nervoso central e deixou sequelas, porque tem muita gente que tem meningite e não fica com sequelas. Então ele acabou por ter aquele estado de paralisia e a cegueira. E Emmanuel dizia, ele precisou perder a visão para não agredir ninguém. E precisou perder os movimentos para não agredir, além dos outros, a si próprio. Então o Chico contava isso dentre os inúmeros casos, né, em que às vezes a gente observa que a providência divina, às vezes, nos organiza isso. É um contratempo, é uma situação de fatalidade, uma situação, como nós encontramos também, uma pessoa que tinha uma cirurgia marcada e dias antes pegou uma forte constipação. Eu estava esperando tanto, meu Deus, demoravam tanto para organizar a operação, agora como é que vai ser? Tá? E aí a cirurgia foi cancelada. Providência divina também, né? Não era para ser naquela altura. E certa feita, numa outra condição, da mesma forma, em que a pessoa não pôde sofrer a intervenção, houve um acidente, tá? Numa troca dos anestésicos, né? Houve uma sobrecarga da dosagem e a pessoa, o paciente que foi submetido naquele dia e naquela hora, recebeu aquela quantidade a mais de anestésico e desencarnou na anestesia. E às vezes a gente blasfema, e às vezes a gente reclama, e às vezes a gente diz assim, mas por que comigo? Não? Pessoas que às vezes têm, em cima da hora,
perdem o avião. Quando vem a saber, aquele desespero, a família chora, desespera. Ah, meu Deus, fulano estava naquele avião. Telefona. Quando telefona, olha, acabou que eu me atrasei e não embarquei. E a pessoa, às vezes, foi poupada de uma situação maior. E haverão aqueles que dizem assim, olha, e aqueles que acabam por desencarnar? Morrem no lugar do outro? Né? É o acaso que os leva? É compromisso deles passarem por aquela situação. Há bem pouco tempo, uma outra pessoa dizia que quando houve o atentado do 11 de setembro, estava nas Torres Gêmeas. Não morreu no atentado terrorista. Passados esses anos todos, estava no Bataclan. Atentado terrorista. Atentado terrorista em Paris. Também safou-se. Não estava na hora. Aqui em Portugal tem um ditado muito interessante que diz que até para morrer a gente tem que merecer. Cada um tem aquilo que merece. E até para morrer a gente tem que merecer. Né? Porque pela visão espiritual, né, quando a gente renasce, quando a gente volta à Terra, o espírito está voltando para uma nova experiência. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, quando a gente deixa o corpo físico, é sinal de que o nosso compromisso está cumprido. Chegou a nossa hora. Então a gente precisa observar isso. Uma das coisas que se passa, por exemplo, cidades com alto nível de violência como é o Rio de Janeiro, hoje em dia, e São Paulo, é muito comum as pessoas morrerem, sabe de quê? De bala perdida. Tiroteio, às vezes entre comunidades carentes, às vezes entre a comunidade carente e a polícia, a bala perdida vai encontrar alguém. Né? E nós perguntamos assim, mas como que aconteceu? Né? Na chamada programação da lei de causa e de efeito. De quem é essa lei? Essa lei foi criada pelo Espiritismo? Não, essa lei é uma lei de Deus, chamada lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Mais modernamente, lançaram uma obra aí falando na chamada lei de atração, que a gente atrai tudo que está no nosso caminho, e atraímos mesmo. Por que a gente atrai? Porque está no nosso compromisso espiritual, de forma que se tiver programado, e isso ajuda-nos a retirar muito de medos. Eu tenho medo que me aconteça isso, eu tenho medo que me aconteça aquilo, eu tenho medo se ocorre isso, e se eu tiver que passar por aquilo? E a providência divina, à luz da lei de causa e efeito, explica-nos que nós só passamos por aquilo que temos necessidade de passar. É tranquilizador, é ou não é? É tranquilizador. Né? É claro, nós devemos ter cuidado? Claro! Ah, eu agora estou com uma pneumonia, não vou me tratar não. Por quê? Ah, pela lei de causa e efeito, se eu tiver que morrer, eu morro. Se eu tiver que salvar, eu me salvo. Não é isso que o Espiritismo está dizendo. Se você está doente, vai se tratar. O espírito tem por dever zelar pelo corpo físico. Por quê? Por que pelo corpo físico? Porque o corpo físico é instrumento da alma para que a gente possa agir nesse mundo. Você vai se tratar. Mas aí nós encontramos muitas pessoas, né? Às vezes em lugares carentes, que às vezes nem recurso para medicamento tem, e tem pneumonia e se curam. E outros que estão com toda a infraestrutura, com os medicamentos mais sofisticados, com os recursos mais apropriados, e vão desencarnar, apesar de todos os recursos. Isso leva-nos o quê? Serenidade diante de contratempos, né? Serenidade diante da providência divina, e não atitudes como essas que geralmente nós ficamos, desesperados, praguejando, murmurando, agressivos,
chorando. Como é que a gente vai interpretar isso, né? Qual é a nossa reflexão? A nossa reflexão é para que a gente coloque nas mãos de Deus. Nós há pouco cantávamos aqui, reclamas da vida, bradas contra a ingratidão. Dizes que a injustiça te tortura o coração. Creias, Deus existe. Não fiques assim, toda essa tristeza um dia vai ter fim. Nós há pouco estávamos cantando isso aqui. Às vezes a gente cantamos até no banho. Ouvimos a canção no centro, de vez em quando vem na nossa cabeça, ou a gente está cozinhando, ou está tomando banho, vem a canção. Mas a gente tem que pensar, tem que meditar. Eu perguntei ao autor, o Celso Rufino, em que contexto da vida dele ele fez essa canção, Deus é a Solução. E ele teve a me explicar, né? Isso foi uma fase, né? Essas fases difíceis da nossa vida, né? Fase de desemprego, depois eu tinha feito todos os descontos para ter todos os recursos assegurados, né? E aí houve um problema informático lá no computador, não aparecia os meus descontos, aí a assistência social não me dava qualquer apoio durante aquela altura. Eu tinha um cachorro, o cachorro se chamava Presente, e o Presente morreu, desencarnou, o Presente virou ausente, né? E eu gostava muito do cachorro, fiquei muito desconsolado, porque o cachorro, eu ia sair de casa, o cachorro vinha me fazer aquela festa, né? Aí eu ia embora, saía cedo de casa, chegava à noite, tarde da noite, lá estava o Presente me fazendo uma festa. Aí depois minha mãe também teve um problema de saúde, né? Uma mulher muito ativa, cuidava da casa, aí teve um problema de má circulação nas pernas, um problema de gangrena, não podia caminhar, os médicos disseram que talvez ela tivesse que cortar ou o dedo, ou o pé, ou a perna, eu fiquei angustiado com aquilo. E aí também, houve uma fase também que eu refletia muito, né, por que essas situações estavam acontecendo, mas eu nunca deixei de orar, contava-me ele, eu nunca deixei de orar, né? E o nosso Celso, ele tem uma sensibilidade mediúnica e ele captava por inspiração a proximidade dos amigos espirituais. Então, quando vinha aquela inspiração, ele pegava papel e caneta e apontava. Aí ele diz, certa feita, ele recebeu, naquele momento que ele estava mais inquieto, Deus é a solução, né, que a gente costuma conhecer aqui. Então, a gente precisa colocar nas mãos de Deus. Há o ditado popular que diz, né, aquilo que não tem remédio, remediado está. Às vezes a gente perde a festa, às vezes a gente perde o passeio, às vezes a gente perde o jantar, né? Às vezes nos organiza, gente, nós vamos nos reunir, tal dia, a tal hora, vamos levar para lá leitão, tá bem? Temos que chegar mais cedo e tudo. Quando a gente diz isso, a gente fala assim, qual é o dia mesmo, hein? Que horas, hein? Quando é que eu tenho que estar lá? Para a gente não perder. A gente está lá. E às vezes chega em cima da hora, ocorre uma fatalidade, nós adoecemos, né? Quem estava organizando tudo precisou fazer uma viagem de última hora, morreu-lhe um familiar, como é que você vai dar uma festa agora se vai ter que fazer o velório de um familiar? Olha só, quantos contratempos que acontecem, né? Quanta gente que às vezes está namorando, o namoro está dando certo, estão apaixonados, e em cima da hora acaba o namoro, acaba o noivado. Ah, meu Deus, mas como é que aconteceu isso comigo? Aonde que está Deus que não olha para mim, que não me defende, que não me apoia? E mais tarde a gente toma conhecimento, né, de que aquela pessoa com quem a gente ia contrair o matrimônio, né, é uma pessoa terrível, né? Seja ele, seja ela, fala assim, meu Deus, do que eu me livrei? Obrigado, Senhor, valeu. A gente tem que agradecer também, né? Das coisas que às vezes foram afastadas do nosso caminho. Então, nós às vezes
fomos poupados de algo pior. Às vezes fomos poupados de algo pior, né? Andávamos muito bem, sem mais nem porquê, escorregamos, torcemos o tornozelo, 6 semanas sentado com a perna para cima, né? Mas a gente nunca diz assim, olha, e se tivéssemos fraturado o osso e precisássemos de uma cirurgia? Não é assim? Temos que ter essa postura. E, na verdade, isso é um treino de confiança e harmonia. Sempre confiarmos, nunca manifestarmos, às vezes, um certo azedume, que às vezes nós ficamos azedos, ficamos amargos, achamos que a vida está nos tramando, achamos que a vida de todo mundo corre bem, menos a nossa, né? Fulano dá sorte, nós só damos azar. Isso não existe, entendeu? Sofremos de mal, de inveja, né? É os outros que vibram para que a minha vida não corra bem. E aqueles que vibram para que a sua vida corra de vento em popa? Não tem força? Não tem apoio? Então nós temos que pensar assim, né? Acontecendo o que aconteceu, a gente vai procurar treinar confiança e harmonia, serenidade e paz. Há contratempos, recapitulando, que é fruto da nossa imprevidência. E esses, nós somos os causadores. E há contratempos, que é fruto da providência divina. E nós devemos olhar para isso com serenidade, tranquilidade. Pode acontecer dos espíritos influenciarem-nos para que a gente tenha contratempos? Pode. Poder pode. Isso às vezes pode ocorrer. Como é que a gente vai reagir? Porque se eles estão atuando e estão nos criando contratempo, como é que a gente vai dar a volta à situação? Na mesma condição, treinar confiança e treinar harmonia. Quantas pessoas que às vezes estavam para ir para o centro espírita a primeira vez e não conseguiram chegar? Alguns outros me dizem assim, porque isso agora é em Valongo, tem que dar volta para trás, para frente. Mas a altura em que a gente estava lá embaixo, no centro da cidade, em frente ao hospital, as pessoas também davam volta e não encontravam muita gente. Quantas vezes que isso acontece? Né? É verdade. E às vezes podem haver interferências? Podem. Devemos desistir? Jamais. Né? Eu vivenciei uma situação dessa. Primeira vez que cheguei em Portugal, fui procurar um centro espírita. Nessa árdua tarefa, já uns anos atrás. Me deram a direção. Na altura não havia GPS. Tá bem? Internet, essas coisas não havia. Me deram a direção. Eu lá telefonei para um número fixo, nem telemóvel havia. Estrada, tal, e lá fui eu. Né? Tirei uma tarde, eu falei, não, eu tenho que encontrar. Né? Só que a tal estrada, ela tinha quilômetros, mas também tinha números. E por curiosidade, os números estavam todos trocados. Aí eu andei para um lado, andei para o outro, andei para um lado, andei para o outro. Vocês imaginam a cena, né? Princípio da tarde, aqueles dias longos, eu rodei, não? Aí eu falei assim, não tem jeito. Aí eu procurei, vou rodar a estrada outra vez, vendo se vê já alguma placa, algum sinal, alguma coisa escrita. Fui para um lado, fui para o outro, mais alguma hora, né, para trás, e nada. Aí eu falei assim, não, vou ter que perder a vergonha, vou perguntar. Falei, olha, por favor, não conhece aqui nenhum centro espírita? O quê? Dava as costas. Aí eu falei assim, bem, deixa eu olhar, aquele ali tem cara de simpático, é capaz de me dar uma resposta condizente. Por acaso, não conhece aqui nenhum centro? O quê? Virava as costas e ia embora. E as horas foram passando, até que já ao fim da tarde, aqueles dias longos de verão, já ao fim da tarde, tá bem?
Eu já tinha parado o carro, falei, eu vou andar a pé, porque se calhar a pé eu sou capaz de encontrar, ir para trás, ir para frente. Tudo. Aí encontrei lá uma senhora que estava regando as flores. Olha, por acaso, a senhora não conhece aqui uma casa? A casa aqui tem várias. Falei, não, mas sabe o que é? É uma casa assim e tudo. Aí ela falou, mas como é que é mesmo? É assim um centro espírita e tudo, que eu tenho aqui a direção. E aí ela olhou para um lado, olhou para o outro e falou baixinho, conheço. O senhor não vai ter como chegar lá. Eu falei, não, por quê? Porque é muito longe, é na outra ponta. Aí ela fez a caridade, entendeu? Falou assim, mas não tem problema. Tá, o senhor está de carro? Eu falei, estou. Vamos lá. Entrou dentro do carro e foi me guiando até eu encontrar. Né? Então, se a gente fosse desistir, né, no primeiro contratempo, né, não procurava mais nenhuma. Né? Então, treino de confiança e treino de harmonia. Às vezes a gente desiste muito fácil, tá? Temos que insistir, temos que perseverar. Então, qualquer contratempo, botar os olhos aí do entendimento, a reflexão espiritual, com confiança e com paz. Ok. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece. Querido amigo Jesus, na alegria dessa noite, Senhor, envolvidos e amparados sobre a sua psicosfera, queremos agradecer o dia que nos deste, a luz solar que nas primeiras horas da manhã desse dia nos veio brindar. Queremos te agradecer, Senhor, o pão, a mesa, a família, o trabalho, os amigos, a disposição com que nos erguemos e procuramos atender às responsabilidades a que fomos chamados no dia de hoje. Agradecemos, Senhor, as horas que se foram, que passaram, bem como te agradecemos também a noite que nos envolve, em que reservamos algum tempo do nosso dia corrido para poder fazermos uma pausa, uma reflexão, entendendo melhor, à luz da doutrina dos Espíritos, os acontecimentos que tanto nos marcam o nosso dia a dia. Abençoa, Senhor Jesus, os acontecimentos felizes, programados, organizados, que assim decorreram. E envolve-nos também o entendimento para percebermos aquilo que ocorreu e que não estava organizado conforme o nosso entendimento. Os afazeres de última hora, os contratempos, os insucessos, as ocorrências que por vezes nos levam a alguma instabilidade, a alguma irritação. Agradecemos-te, Senhor Jesus, na noite de agora, a assistência dos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, que nos envolvem, que nos amparam, que nos deixam essa vibração de ternura, de companhia e de proteção espiritual. Abençoe as nossas companhias espirituais, as pontuais e aquelas pertinazes que nos acompanham já há muito tempo.
aqueles que nos amam, que nos protegem, que nos iluminam, e aqueles também que ainda não nos perdoaram, que não esqueceram, Senhor, essa ou aquela mágoa, que guardam ainda aquele ressentimento, estando elas na terra ou no mundo espiritual. Agradecemos-te, Senhor Jesus, a bênção do conhecimento. O conhecimento espiritual que nos torna não melhor do que ninguém, mas nos torna mais compreensíveis diante da vida. Aquilo que fizemos, aquilo que realizamos, e que hoje compreendemos que não podemos voltar para trás, que não podemos retroceder, inspira o nosso entendimento para que não venhamos a repetir as mesmas falhas e ajuda-nos na oportunidade de agora acertarmos mais e procurarmos fazermos escolhas felizes. Abençoa, Senhor, o nosso lar, aqueles que ali vivem e que nos aguardam. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, as nossas intenções. E abençoa a essa comunidade encarnada e desencarnada que aqui se reúne, sobretudo os nossos irmãos mais sofredores, mais inquietos, mais revoltados. Guarda-os assim sob as bênçãos da tua paz. Assim nos despedimos, Senhor, suplicando que continue a nos envolver agora e sempre. Que assim seja.